Alô, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou o professor Pedro Ana Júnior e aqui você vai aprender contabilidade e direito tributário de uma maneira prática e objetiva. E a videoaula de hoje, o que que a gente vai estar falando? Vai estar falando da questão dos impactos que a reforma tributária, especificamente os dois novos tributos CBS e IBS, vão fazer nas empresas optantes pelo Simples Nacional. Então, essa é uma dúvida muito recorrente, muitos têm, né? E esse é o objetivo da nossa aula, é esclarecer, né, quais são os impactos, né, que a TBS e BS vão ter as empresas optantes pelo Simples Nacional. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, compartilha esse vídeo, ativa as notificações, e sua participação é muito importante para o desenvolvimento do canal. Então, qual que é o objetivo da nossa videoaula de hoje? Qual que é o tema? A gente vai falar dos reflexos da CBS e do IBS, os dois novos tributos, né, que foram introduzidos pela reforma tributária, nas empresas optantes pelo Simples Nacional. Né? Então, esse é o objetivo da nossa videoaula de hoje. Então, a, com a reforma tributária, as empresas, o regime do Simples Nacional foi mantido, não houve revogação dele, não houve extinção dele, né? Então, a Emenda Constitucional 132 de 2023 e a Lei Complementar 214 de 2025 preservam o tratamento diferenciado e favorecido às micros e pequenas empresas. O Simples Nacional será mantido, mas com adaptações para a convivência com o CBS e o IBS. O princípio central, né, disso é a neutralidade e a simplificação, e a opção pelo Simples continuará a abranger os tributos substituídos CBS e IBS, né, porque ela substitui o IPI, o ICMS, o ISS, o PIS/COFINS, mas com novas regras de crédito e apuração, né? A CBS, né, e a IBS são dois novos tributos. CBS, que é a contribuição para bens e serviços, substitui o PIS e a COFINS, e o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, substitui o ICMS, IPI e o ISS. Ambos seguem o modelo não cumulativo e com crédito financeiro integral. Então, uma das grandes modificações, né, com a reforma tributária do CBS e do IBS, né, é que o crédito não é mais escritural, né, e passa a ser crédito financeiro. Por opção no Simples Nacional, esses tributos passam a ser incluídos dentro do DAS, né, que é aquela guia no qual o contribuinte recolhe uma única guia todos os tributos, se optante pelo Simples Nacional, com um tratamento diferenciado, né? E o que vai acontecer? O sistema unificado, que é recolhimento numa única guia de arrecadação, é mantido, é preservado, então o contribuinte pode optar em continuar recolhendo, né, o tributo, né, o CBS-BS pelo sistema unificado, ou ele pode optar em não fazer isso, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente de maneira detalhada. Então, a sistemática unificada do Simples Nacional é preservada, né, ou seja, recolhe imposto de renda, recolhe contribuição social e recolhe também CBS-BS dentro dessa guia única, pode escolher inclusive os encargos previdenciários. A CBS-BS passa a integrar a alíquota unificada do DAS, então eu vou poder continuar recolhendo dentro de uma única guia de arrecadação. As micros e pequenas empresas continuam a recolher por meio de uma guia única, sem necessidade de apuração de crédito. Então, se o contribuinte optar em recolher a EBS-CBS pelo sistema unificado, ele vai poder fazer isso, só que não vai poder tomar o crédito, né? Porque já tem uma vantagem em poder fazer o recolhimento, que vai ter uma estimativa do valor, né? O repasse da CBS e EBS ao fisco será feito automaticamente via sistemática de rateio entre União, Estados e municípios. Então, não muda nada, né, em relação à empresa nacional, em relação ao recolhimento unificado. Ele vai continuar recolhendo pelo recolhimento unificado. O que muda, né, é em relação à CBS e à IBS, porque o contribuinte ele pode optar, né, a partir da Lei Complementar 214 de 2005, de duas formas de tratamento para esse CBS e IBS. Então, ele pode fazer opção. Ou ele faz a comparação ao Simples Nacional, regime unificado, da CBS ou DBS, ou ele pode optar para fazer o recolhimento pelo regime regular, fora do Simples, né? Então, ele vai recolher imposto de renda, vai recolher CCLL, vai recolher encargos previdenciários pelo sistema unificado, só que a CBS-BS, por opção, ele pode recolher para o regime regular. Tá? Então, ele pode optar primeiro pela Corporação Simples Nacional, regime unificado, que é o recolhimento da CBS-CBS dentro do DAS.
sem direito a crédito nas operações e mantém a simplicidade administrativa. Então, por opção, ele pode fazer, eu vou recolher tudo pelo DAS. Ou, por opção, recolho só imposto de renda, contribuição social e encargos previdenciários pela sistema unificado e eu vou apurar a CBS pelo regime regular, no qual eu vou poder apurar crédito. Então, se eu optar pelo regime regular do CBS e IBS, fora do Simples, né, fora do sistema unificado, CBS e IBS são calculados separadamente, vou ter direito ao crédito sobre sumas e só que exige escrituração fiscal digital e maior controle contábil. Então, qual que é a obrigatoriedade? Vou ter que ter escrituração fiscal digital, né? E vou ter que ter maior controle contábil, porque eu tenho que apurar crédito sobre isso. Então, eu vou ter que ter um sistema que vai ter que estar comunicando, né, a minha parte contábil, com a minha parte fiscal, com a minha parte financeira, junto com o sistema da Receita Federal do Brasil, né? Então, eu vou ter mais trabalho se optar em apurar a CBS-CBS pelo regime regular. Aí nós temos um quadro comparativo. Como é que fica, né? Se eu tiver o Simples Nacional pelo regime unificado e se fizer a operação do CBS pelo regime regular. Então, a apuração, né? Se for sistema unificado, uma guia única, através da DAS. Se for pelo regime regular, eu vou apurar separadamente e apurar o crédito pelo crédito financeiro. Pelo sistema unificado, não há crédito. Pelo regime regular, eu vou poder apurar o crédito integral sobre os insumos, né, a ABS e a SBS. Obrigações acessórias são simplificadas se eu tiver pelo regime unificado e se eu tiver pelo regime regular, é a escrituração fiscal completa. Competitividade das cadeias. Simples Nacional Unificado é menor, pois não gera crédito, é maior por conta de crédito. Porque o meu fornecedor, por ter crédito e poder tomar um crédito maior, ele vai, talvez, ficar mais interessado em adquirir mercadorias, da minha empresa. Indicada para microempresas e serviços locais, no caso do Simples Nacional Unificado, e regime regular, empresas integradas em cadeias produtivas, né? Por quê? A pessoa que adquire desse fornecedor que está no Simples Nacional, e se ele estiver no regime regular, é melhor porque eu vou tomar um crédito maior. Mas se eu estiver no Simples unificado, meu crédito é menor, então talvez não seja interessante para mim, né? Então, qual que vai ser o impacto do CBS e IBS nas relações comerciais, né, das empresas que são optantes pelo Simples Nacional? As empresas do Simples Unificado não transferem crédito integral do CBS e IBS aos seus clientes. O crédito do comprador é limitado ao valor efetivo, valor pago pelo fornecedor do Simples. Então, pode ser que nesse momento, né, na hora que vou fazer a compra, eu vou perguntar para o meu fornecedor: você apura pelo regime regular? Você está no Simples ou apura pelo regime unificado? Ah, não, estou no regime unificado. Então, eu vou fazer conta para ver se vale a pena adquirir você, porque eu vou ter um crédito menor. Agora, se você estiver no regime regular, para mim é mais interessante. Isso pode reduzir a competitividade das empresas do Simples perante grandes clientes no regime regular. Possibilidade de migração parcial, manter Simples para imposto de renda e contribuição social, mas obter o regime normal para CBS e IBS para me manter competitivo. Importância de simulações, custos, margem de cadeias de valor. É lógico, tem que fazer conta para verificar o que vale a pena para mim. Recolher tudo no regime unificado, que é mais simples, que é mais, dá menos trabalho, ou apurar esse CBS pelo regime regular, né, para me tornar mais competitivo. Por quê? Estou dentro de uma cadeia produtiva, isso é importante. Se o meu cliente é consumidor final, acho que não tem dúvida, vai para o regime unificado, dá menos trabalho, né? Eu sou uma padaria, eu sou uma lanchonete, eu sou um restaurante, meu consumidor como consumidor final, eu vou para o regime unificado porque dá menos trabalho. Agora, se eu forneço para empresas, né, sou B2B, então acho que vale a pena ir fazer a conta para ver se vale a pena ir para o regime regular, porque dá trabalho, tem investimento, tem uma série de obrigações que eu tenho que cumprir. Em relação aos sublimites do Simples, né, e transição, os sublimites do Simples Nacional continuam até 2032, aplicáveis ao ICMS e ao ISS. Durante o período de transição de 2007 e 2032, o IBS será implementado gradualmente, o ICMS e ISS reduzirão proporcionalmente. Empresas que ultrapassarem o sublimite estadual e municipal recolherão o IBS de forma separada do DAS. A CBS de competência federal não terá sublimite, permanece integralmente dentro do Simples. A partir de 2033, o rateio do IBS substituirá definitiva o repasse do ICMS e ISS dentro do DAS. Então, essas são regras
para aquele sublimite do Simples aí, né? E com a IBS e CBS não terá mais, né? O que é importante, né? O que que as empresas têm que fazer? Planejamento tributário estratégico, né? Em relação, né, à implementação, à vigência da IBS e da CBS a partir, né, de 2027, né? Então, avaliar a vantagem da inclusão da CBS e CBS no DAS, então verificar o que é mais vantajoso, ficar no regime unificado ou é, apurar pelo regime regular. Considerar clientes que precisam de crédito. Então, se a minha carteira de clientes, da qual eu vendo, é, toma crédito e eu tiver no regime unificado, isso talvez não seja vantajoso para isso, eu posso perder clientes. Se eu tenho como carteira de clientes consumidor final, não vale, não tem dúvida, fica no sistema unificado. Equilibrar custos de conformidade versus competitividade, para verificar se é vantajoso ou não, e revisar preços, margens e contratos para não ter prejuízo, né, no final do dia, né, após a implementação do CBS e da IBS. Impactos setoriais relevantes, né? Então, serviços intensivos em mão de obra, maior simplicidade mas menor repasse de crédito. Então, nesse caso, sistema unificado. Comércio atacadista pode perder competitividade ou vender para contribuintes do regime normal se ficar no regime unificado. Indústria de transformação, maior incentivo para optar pelo regime normal, a CBS e BS, aproveitando o crédito. Então, nesse caso, é melhor ir para o regime normal. Startups e microempresas locais tendem a permanecer no sistema simples integral pela simplicidade administrativa. Então, nesse caso, ficaria no sistema unificado. Então, tem que analisar cada caso a caso para verificar se a sua empresa, que está no Simples Nacional, o seu cliente que está no Simples Nacional, vale a pena ficar no regime unificado ou ficar no regime regular de operação da CBS e da EBS. E para concluir essa videoaula de hoje, o que a gente pode falar? O Simples Nacional ele foi preservado, mas inserido um novo modelo tributário baseado no valor agregado. A CBS e EBS redefinem a lógica de competitividade e repasse de créditos, porque se o empresa simples fornece para contribuinte, para cliente que toma crédito, ele talvez tenha que ir para o regime regular e vai ter que operar CBS, CBS pelo regime regular. Não é vantajoso ficar para o regime unificado, porque esse cliente pode ser que deixe de comprar de você para comprar de um outro que está no regime regular. A escolha entre o regime unificado e o regime regular será estratégico e exigirá análise caso a caso, para poder definir o que é melhor. Então, é uma coisa a mais que as empresas do Simples Nacional têm que pensar a partir da implementação da CBS e da ABS. E o desafio é equilibrar simplicidade e eficiência tributária. Então, o regime continua, o Simples Nacional é interessante, né, para as empresas que, né, possam optar, e tem que verificar na questão da CBS e ABS o que é mais vantajoso, ficar no regime unificado ou ficar no regime regular. Então, isso que eu queria falar na videoaula de hoje. Se você gostou, dá o seu like, compartilhe esse vídeo, ative as notificações, porque a sua participação é bastante importante para o desenvolvimento do canal. Obrigado, até a próxima e nos vemos no próximo vídeo.